Amigas e amigos, da última vez comentei um pouco sobre a chamada tradução tecnologicamente precisa. São as regras desse tipo de tradução literária que me orientam em meu trabalho cotidiano. Quando me vejo incumbido de traduzir alguma obra prosaica, um romance, uma novela, um conto, sempre me lembro de Ivan Martynov, grande tradutor russo do século XIX, em cuja opinião a tradução prosaica deveria ser escravizada pelo texto original, ou seja, reproduzir esse texto com uma exatidão absoluta, praticamente servil. Nessas condições, há quem me pergunte se chego a negar o outro tipo de tradução literária, a tal da tradução criativa, que tende antes à releitura artística do original traduzido, que é a reprodução fiel dele. Claro que não. Eu também pratico a tradução criativa, mas tão somente quando se trata de traduzir alguma obra poética. O que importa na prosa de ficção é a história narrada pelo autor. E a tarefa máxima do tradutor consiste em preservá-la na íntegra, em levá-la, tal como foi originalmente escrita, ao conhecimento do leitor estrangeiro. O que importa na poesia não é o conteúdo propriamente dito, mas, em primeiro lugar, aquela ideia, ou melhor, aquela emoção ou sensação que o autor quis expressar em seu poema. Algo que ele deixou subentendido, suspenso no ar, algo que muitas vezes não tem uma forma material definida. Para explicar esse processo mais intuitivo que lógico, vou tomar como exemplo o famoso poema Inverno, de Antônio Cícero, um dos maiores poetas brasileiros da nossa época e meu amigo de longa data. Acredito que todo mundo conhece esse poema ao ouvir a homônima música de Adriana Calcanhoto, que se baseia nele. Então, inverno. No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá para cá não sei. Caminho ao longo do canal, faço longas cartas para ninguém, e o inverno no Leblon é quase glacial. Há algo que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto, sem saudades, sem remorso, só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra, um instante por nós dois, pouco antes do acidente se assombrar. O desafio que estou enfrentando neste caso é verter o poema de Antônio Cícero para o francês e de quebra para o russo, de maneira que passe a soar nesses dois idiomas como soa em português, que acabe dizendo ao leitor francófono ou russófono o que tem dito ao leitor lusófono. Antes de tudo, faço alguns cálculos puramente matemáticos, a fim de manter a estrutura física do poema e seu ritmo original em minha versão por vir. Depois me lembro do conde Alexei Tolstói, aquele escritor russo, igualmente do século XIX, que não só contava as histórias sobre vampiros e mortos-vivos, como também era um excelente tradutor literário, segundo o qual a tradução poética não lida apenas com as palavras do autor, nem mesmo com o sentido geral do respectivo poema,
mas tem por objetivo recriar a impressão que surge com a leitura desse poema. E afinal de contas, imagino como seria inverno se seu autor fosse francês ou russo, e minha inspiração criativa dispara a 1000 por hora, mas com a condição obrigatória de nunca deixar o autor traduzido para trás, de não atribuir a ele, em hipótese alguma, minhas próprias ideias, emoções e sensações. Assim produzo 2 versões do poema, em francês e em russo, ambas lidas e aprovadas pelo autor em pessoa. Então, primeiro vem a versão francesa. Le jour où mon bonheur battait son plein, je vis un avion réfléchi dans ton regard qui s'envolait. Et depuis lors 7 ans, on se promène le long du canal et l'on écrit de longues lettres sans dessin, tandis que l'hiver ou le blanc est presque glacial. J'ai quelque chose encore à comprendre où précisément j'abandonnais ce jour-là ce lion que je montais toujours. J'oubliais par ailleurs que le sort ne m'acceptait que seul, privé de tout amarre, exempt de tout remords. Un bateau ivre qui dérive sans dessus-dessous. Mais un je ne sais quoi, rappel insistant que pour nous deux, la terre se joignit aux cieux, juste un instant, à l'heure où s'éteignait là-bas à l'Occident, le jour. E agora vem a versão russa. В тот день, когда я слишком счастлив был, в твоих глазах вдруг отразился самолет, взлетел, исчез. И с этих пор брожу ли вдоль канала взад-вперед, пишу ли длинное без адреса письмо, зимой в Леблоне настоящий лед. Есть кое-что, чего не смог понять, где потерял ручного льва, на нем в тот самый день еще скакал верхом. Я позабыл, что одинокого судьбе не жаль, что пьяным кораблем в морскую даль заброшенным угоден ей сейчас. Но сам не знаю, что. Пытается напомнить мне подчас, как небеса однажды встретились с землей для нас двоих, немного раньше, чем закат погас. Enfim, o poema é o mesmo, com as mesmas imagens e associações verbais, mas duplamente repensado, primeiro em francês, depois em russo, e, portanto, plenamente orgânico em ambos os idiomas. Numa palavra, o abacaxi foi bastante difícil de descascar, mas uma vez descascado, até que se revelou doce. Pois bem, até a próxima!